Queridos e amados irmãos e irmãs, que alegria estar aqui mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada, Diácono Deusmar Andrade, e hoje nós iremos meditar no segundo domingo da Quaresma, dia 5. Nesse domingo maravilhoso, nós vamos ler sobre a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Mas primeiro, vamos rezar invocando a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no contexto da Quaresma, nós lermos o Evangelho da Transfiguração, ele é algo muito significativo, porque a Quaresma é um tempo de jejum, de oração e de penitência. Mas para quê? Para que nós possamos ser mudados. E a palavra transfiguração é exatamente isso, transfigurar, mudar, figurar a figura, a imagem. Para Jesus isso se aplica de qual maneira? Jesus, ele é Deus. Ele era Deus naquela época, continua sendo Deus, então ele é Deus. Com a sua transfiguração ele revela, ele manifesta, ele mostra a sua divindade aos seus discípulos. Uma tradição muito antiga na igreja fala que Jesus faz essa transfiguração para que os apóstolos não se escandalizem da cruz, ou seja, na cruz Jesus ele é rebaixado a uma condição subhumana. Então, os apóstolos poderiam desacreditar: como pode esse homem ser condenado e ser humilhado a uma condição subhumana? Então Jesus antes revela a sua glória na transfiguração, para que os apóstolos possam ver e crer na sua divindade. Como diz aquele hino muito antigo de São Tomás de Aquino, né? Que eu acredito que remonta a São Tomás de Aquino, se não me falha a memória, né? No Calvário se escondia a sua humanidade, porque ele foi rebaixado até uma condição subhumana. Mas aqui, na Eucaristia, também se esconde a tua divindade. Poderíamos dizer, a tua humanidade. Poderíamos dizer que na cruz, até mesmo a humanidade de Cristo fica escondida na cruz, porque Jesus é rebaixado, humilhado ali. Então, nós vemos 2 polos, né? A transfiguração, revelando a glória de Cristo. Então, Cristo coloca para fora aquela glória de divindade que Ele é, para já não escandalizar os seus apóstolos, os seus discípulos, no momento da cruz. Claro, só para esses 3, Pedro, Tiago e João. Jesus chama para si esses 3 para subir ao monte. O monte, lugar de encontro com Deus. O monte, o lugar da experiência mística com Deus. O monte, o lugar da teofania, da manifestação gloriosa de Deus. Então Jesus, quando chama esses, parece um momento de intimidade, para revelar, como é que eu posso dizer? Para revelar para esses 3 aquilo que ele tem dentro. Porque Jesus muda a sua aparência na transfiguração, não para fingir algo que ele não é. Nós, muitas vezes, mudamos nossa aparência para atrairmos os olhares, para fingirmos algo que nós não somos, mas não.
Jesus, ele revela a sua interioridade, a sua divindade aos seus discípulos, aquilo que ele é na sua forma mais íntima, na sua força mais profunda. Vejam, meus irmãos, isso tem muito a ver com o carisma. O carisma é nós brilharmos para o mundo, mas não brilharmos uma luz falsa, uma hipocrisia, algo que nós nos forçamos para fazer, mas que nós não somos. Não, nós somos chamados a iluminar o mundo com aquilo que nós somos. Nós somos chamados mais do que isso, a sendo aquilo que Deus me criou para ser, iluminar o mundo, transparecer uma luz que não vem de mim, mas vem do Pai. Uma luz que me foi dada por Deus, uma vocação, um carisma. Vocês entendem? Então, nesse evangelho da transfiguração, nós deveríamos meditar seriamente sobre aquilo que eu sou por dentro, que transparece por fora. Porque existe também muitas almas vocacionadas, muitas almas carismáticas, né? que querem viver o carisma, mas que acham que isso é uma coisa interna. Ah não, no meu grupo de oração, na minha vida, na minha intimidade, acabam esquecendo de passar isso por fora, como Jesus, que revelou por fora na transfiguração. Não, nós precisamos, meus irmãos, com toda fidelidade a Deus, também brilhar por fora. Claro, esse brilhar por fora não deve levar nenhuma conotação de méritos, de louvores humanos, não deve levar para nós nenhuma conotação de que nós somos glorificados, não. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Os apóstolos que tiveram aquela experiência de ver, eles ficam tão maravilhados que eles querem passar a vida toda ali, né? Armemos aqui, Senhor, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Vejamos, até mesmo um amor desapegado, porque eles não estavam preocupados com uma tenda para eles mesmos. Então, era uma aparência de serviço, era uma aparência de um desejo santo. Mas os planos de Deus, os planos de Jesus, concretamente, era que eles descessem, que eles continuassem a missão deles. A luz foi feita para brilhar para o mundo e não somente para ficar naquela experiência mística. Claro, vejamos bem, essa experiência de oração ela é fundamental porque ela é que nos dá a saúde espiritual, é ela que nos dá a força, a graça de Deus, é ela que nos dá aquele impulso interior para eu ser ressuscitado. Isso é fundamental, mas nós não podemos parar aí. Nós precisamos ir à ação, às obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Moisés e Elias são a síntese do Antigo Testamento. Moisés, a lei, e Elias, os profetas. Jesus, a lei e os profetas, Moisés e Elias se dobram diante de Jesus, se curvam, porque está aqui alguém que é maior do que Moisés, está aqui alguém que é maior do que os profetas, o próprio Deus encarnado, o Verbo de Deus que se fez homem, entrou na história da humanidade para poder salvá-la. Ele não se reduz à lei e aos profetas. É isso que os fariseus e os saduceus não entenderam. Jesus é maior do que a lei. Jesus é maior do que os profetas. Não porque ele veio abolir a lei ou os profetas, mas ele veio dar-lhe cumprimento. Então, nesse tempo de Quaresma, meu irmão, nós estamos na segunda semana. Eu queria lhe convidar seriamente a isso, a fazer um bom propósito de transfiguração, de transparecer mais através do ser feliz, aquilo que você é por dentro. Transparecer mais através das suas redes sociais, aquilo que você é por dentro. De abandonar as capas, as máscaras de falsidade, que talvez você mesmo vestiu, querendo mostrar para os outros algo que você não é. Um clima de santidade que não corresponde à sua vida, mas através da conversão, essa santidade pode verdadeiramente ser a tua alegria e não somente a tua aparência. Então, meus irmãos, essa transfiguração para que nós deixemos de ter a imagem do homem velho e possamos ser ressuscitados com o homem novo, a imagem do homem novo, é esse o grande desejo de Deus para nós. Mas não somente a imagem, mas assumirmos em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, os mesmos sentimentos do ressuscitado. Que o Senhor nos dê a graça de concretamente mudarmos a nossa figura. No jejum, a gente não pode ficar fazendo cara de triste porque estamos fazendo o jejum, como o próprio Jesus falou. Na esmola, transparecermos a imagem de Jesus glorioso, o ressuscitado que vai ao encontro do abandonado. Na oração, esse encontro no Tabor. Concretamente, meus irmãos, que o Senhor nos dê a graça de sermos homens e mulheres com uma figura diferente, com uma imagem diferente,
para que elas vejam para nós e glorifiquem ao Pai que está no céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.